Muito bom dia, canal USB. O assunto é paternogênese cósmica. O que é paternogênese? É a geração sem a necessidade de contato celular, químico, sem a formação de gameta, de embrião com a participação de duas partes. É um autocriado. O homem. Aqui temos Urântia, um dos nomes da Terra, significa Anti-Ur. Ur é Sol. Isso aqui são coisas que vai ser difícil de entender. Então existe inclusive um livro chamado Livro de Urântia. Feche os livros agora e abra sua mente para entender isso aqui. Então, subtítulos desse vídeo também é: de onde você veio? Do que você é feito? Pó ou luz das estrelas? Origem de todas as guerras, taracas e mundiais. As inervações de Deus. Primeiro vamos chegar aqui, nesse símbolo, porque também no título vai ter infinito. Não vai caber tudo na frente ali, mas eu distribuo na descrição. Por que eu aconselho, e é enfática, a prática na visualização do símbolo Santo 8? Porque é o seguinte: como você pensa que alguém poderia ver o infinito que não fosse um Deus? Por exemplo, quando você traz para cá, frente do seu chakra frontal, o símbolo do infinito, e ele sendo um arquétipo, um símbolo do tudo criado, quem na sua filosofia pessoal seria a única coisa que poderia ver o infinito de fora? O absoluto, Deus. Naquele momento, meditando nesse símbolo, você é o próprio, porque só o próprio pode ver de forma tri, tetra, penta, hexa e septa dimensional. Tanto que você faz esse símbolo girar aqui. E de onde é que eu tiro isso que eu estou falando sobre infinito? Do próprio símbolo do infinito. Meditado, visualizado, ok? Mentalizado, na verdade, porque a mente é a psicoponte, deveria ser. Então veja isso aqui. De onde é que você veio, do que você é feito? O cientista sabe do que você é feito plasticamente, vamos dizer, materialmente. Sua plasticidade, ele sabe, sua constituição. Mas acontece o seguinte: tem a questão da mônada, trazida por Leipzig, filósofo alemão, que é a unidade indivisível. Apesar dela se dividir, tudo que dividiu dela ainda é a mesma fractada, fracionada, quebrada. Os cacos, somos os cacos de Deus, de tudo que a gente está vendo. Há mônadas cósmicas, que seria o quê? Os sóis visíveis. E também tem os ocultos, seria os buracos negros e as estrelas. Fisicamente a gente veio de pó das estrelas. Espiritualmente a gente veio de luz das estrelas. É por isso que eu pergunto: é pó ou é luz? As duas coisas. Aqui estão as estrelas visíveis. E o que são essas estrelas? Correspondentes físicos de algo que explodiu no espiritual. Está se mostrando. Diz que no princípio, quando tudo se fechou, o princípio do homem mais sólido, tínhamos poucas estrelas que arriscavam, que ousavam aparecer no plano físico. Até tem uma época que só aparecia Vega no firmamento. Então começou, conforme foi se reproduzindo, se alastrando a humanidade vigente, seja em qualquer graduação, nem sempre teve corpo físico, começou a aparecer as correspondentes estrelas, ok? Aqui está o ser humano linear, sobre a superfície. Aí vamos falar de Agartha. Quem vai para Agartha? Você não vai em Agartha jamais com corpo físico, mas pode entrar dentro da terra e ser soterrado, queimar na lava, entrar em
em zonas líquidas, né, e se afogar como se afogaria aqui. Ou ser, né, soterrado, ou zonas aéreas que você cairia por um tempo e se borracharia no chão. Tem todos esses espaços, esses arquétipos elementares dentro da Terra também. Como é dentro é fora, como é em cima é abaixo. Então aqui tem grupos humanos, vamos colocar 4 raças atuais, né? Mas a gente vibra como quinta. Uma atual é o presente do futuro. Então temos a raça negra, a raça vermelha, a amarela e a branca. E uma quinta aqui que é a síntese. Hoje nós tudo misturado somos a quinta raça, 5 dedos. Né? Onde estão as mônadas humanas desses grupos? Dentro da Terra, né? Em Shambhala, Shangri-La, que é, vamos dizer, o centro de Agartha. Agartha é a periferia. Ok? Isso tudo em dimensões. Tá? Agartha é plano mental dentro da Terra. É uma startup, um centro operacional dentro de um planeta. Ele vai chamar de Agartha. O centro espiritual desse planeta é Shambhala ou Shangri-La. Ok? É o núcleo. Que é tão quente, né, que chega a cegar, né, tanta luz. E não necessariamente é fogo quente, tanto é que o frio queima e o calor queima. Então, quer dizer, fogo frio está no centro da Terra. As lavas estão na periferia das crostas, né, das camadas. Planetas. Então, monada, né, é um nada tudo, é alguma coisa. Então temos a mônada da raça negra, a mônada da raça vermelha, amarela e branca. E a síntese de todas é a raça agora, né, a misturada. É a área mista. Então, o que acontece? Aqui dentro estão as mônadas, ligadas a essas raças. Por ter, aí você vai entender uma frase que diz assim: só há paz após a guerra, só há bonança depois da tempestade. Ou seja, não há paz sem guerra. O que é a guerra? Eu vou mostrar. A guerra é aquilo que é possível que acontece quando se separa. Por isso que existe Taraka Maya, a guerra nos céus, e a guerra entre os seus, os humanos, porque estão separados. Daí começam essas divisões, esses ismos por má compreensão da polaridade. Aí, raça negra é perseguida pela raça branca, a raça branca, que é a mais moderna, mais imatura, ela persegue também o indígena, né? O amarelo persegue o branco, ele persegue o indígena e também não vai muito com a cara, os cornos, né, que ele diz aqui, do negro, e o negro acaba se revoltando e, né, vem tomar parte da civilização onde está predominante essas outras raças, ele acaba vamos dizer assim, se perdendo na caminhada, mas por justa causa, né? Ele acaba, né? Daí ficam falando aí bobagem, né? Falso conhecimento que a maior população carcerária é por pessoas. Não é assim. Tem todos eles são criminosos, né? Enquanto eles não despertar. Né? Toda a humanidade, ela é errática. Errar é humano, tá? Não é de uma raça. Só que no dividir aqui, ó, por ter uma mônada, as próprias mônadas têm um espaço, I agree, de avançar. E no tentar se juntar gera guerra, o atrito, o combate, debate, ok? O contacto. Bate uma na outra. Nós vamos chamar isso de guerra cósmica, né? Taraka Maya. Quando uma tônica se rebela contra a outra, mas na tentativa de atração. Na hora de atração, quando você tangencia, toca a um atrito que, ação-reação, que leva para trás. É o soco. Né? Por isso que inventaram artes marciais aqui entre os humanos. E o humano é o único, um corpo físico dentro do sistema solar, tá? Terrestre. Entre os planetas terrestres, que temos Mercúrio, Vênus, Terra, Lua e Marte. Ok? Depois temos o cinturão de Kuiper,
né, que separa esses planetas dos gasosos. Aí o que eu vou falar? Quem é que vai para Garta hoje? Esses mundos. Quando você dorme, quando você morre, a alma, né, com seu fio de prata, pode vir aqui. Por quê? Porque aqui é perto. O corpo astral, por exemplo, pode entrar até onde? Ele pode vir até as portas de Agartha, não dentro, porque a Agartha, como ela é mental, é preciso descartar também esse, diminui para ser grande, para que você entre em corpo mental. O corpo mental ainda tem uma forma meio parecida com esse corpo aqui. É ele que desenhou esse corpo. Tudo é mental, como se diz a primeira lei hermética do Carl Byron. Então o que acontece, gente? A alma vem até aqui, vai até os planetas, aqui nesse meio termo, né? Os planetas próximos até o cinturão de Kuiper, não vai nas estrelas. O corpo astral, apesar de ser astral, e astral vem de éster, estrela, dos astros, mas dos astros terrestres, né? Que tem corpo astral. Os planetas também têm um corpo físico, um corpo etérico, astral e mental, tá? Esses planetários. E tem um corpo espiritual ainda inoperante. Por isso que eles são sólidos, senão eles teriam já se tornado gasosos ou estrelas, sóis. Isso é para o futuro. Vão se transformar assim. Então o corpo astral ele vai dentro da Terra porque é perto, a quilometragem é menor. É o fio. É a mesma coisa, você vai pescar com vara curta, não vai ter peixe. A vara tem que estar de acordo com a superfície da água. É até onde vai. Aqui. Já o corpo mental, ele vai, entra em Agartha e vai um pouco mais longe, nos planetas gasosos, porque ele é gasoso. Você lembra que eu falei? O corpo astral está ligado à tônica de Tejas, fogo, espírito do fogo. Então ele vai até onde tem fogo, fogo físico. O corpo mental ele já vai mais um pouco, ele vai onde tem o gás, onde tem o rarefeito, né? De Vayu, chama de Vayu, que é inclusive que fez a Terra, né? É o sopro de Deus que fez a Terra passar a girar e todos os planetas. E o corpo espiritual, a tríade, corpo causal, que tem ali sintetizada as três coisas em um, três em um. Inclusive tínhamos som 3 em 1 que fazia três coisas ao mesmo tempo. Ele vai lá nas estrelas. É aquele sonho preto que você tem, né, numa meditação. Você consegue entrar em contato sim, mas cada coisa em cada lugar. Você não vai usar barco para andar em estrada, né, a não ser que o carro puxe o barco. Não vai usar carro para nadar, né, e avião para, sei lá, andar dentro da água. Você não vai usar, porque se cair na água, todo mundo morre, se despedaça. Então tem cada coisa está no seu lugar. Tá? Não sei se eu dei um exemplo certo aí. Depois vocês. Aí ainda dentro da questão da divisão de raça, pode ter revezado em sexos, né, em gêneros e raças, tulcos, pessoas muito parecidas. É fisicamente mesmo. Né? Até suas almas são parecidas. Temperamento, jeito de ser, comportamento. Os tulcos, que pode ter um dessa raça, e um dele aqui, ou aqui, até 7. Né? Até 7 possibilidades. E pode se capilarizar mais ainda, né? De 7. Até inclusive se fala dos 49 níveis do subconsciente, do inconsciente, que seria esse 7 ao quadrado, né? Multiplicado. Por isso que tem 7 dias da semana, mas na verdade é um dia só em 7 possibilidades. Né? Porque o domingo não é diferente da segunda. A única coisa é a sua preguiça que muda. Então, o que acontece aqui? Essas mônadas estão ligadas a esses seres separados. Aí aqui há choque de mônadas. Tá? E ainda mônadas não mais ignorantes, mais inconscientes. Tem as mais antigas que mais sabem. Por exemplo, a mônada da raça negra é a mais sábia de todas porque é antiga, ela tem quilometragem. Ela tem conteúdo acumulativo. Depois a indígena, depois a amarela, depois a branca por isso. Por isso que o branco é o mais perdido. Hoje ele tem que tomar remédio para suportar isso aqui. Também vamos pegar a questão dos 4 elementos. Uma mônada da terra, ela está muito mais encapsulada. Tá? Tanto é que ela está dentro, né, tem
a mônada desse planeta Terra, o rei do mundo, ele está lá em um sonho. Ele aperta tanto que ele desmaiou. Vamos dizer assim, falando de forma bem grosseira. Então ele está mais sufocado. Um dia ele vai despertar e isso vai se tornar um sol. A mônada do reino vegetal já está um pouco mais livre, né? Então lá verticaliza, enquanto o mineral está numa compreensão horizontal, verticaliza. Depois vem a mônada que engendra animais, verticaliza de novo, 4 patas. Depois vem a mônada ar, que é a que pertence ao homem, ok? Tanto é que o homem, a primeira coisa que ele faz para viver aqui é dar o grito que puxa o ar. Outra coisa que eu quero dizer, quem ensinou, por isso que é necessária a matéria, e é onde está o mal, tá? É onde está a coisa a se descobrir. A verdade está no escuro, não na luz. A luz, ela é a síntese de tudo, mas ela não consegue desdobrar. Deus geometriza, mas não detalhiza. Você tem que descobrir os detalhes. É por isso que tudo foi feito. É Deus, és Deus, mas esqueceu que antes é humano. Então o humano tem que pensar. O humano é o único que tem mente pensante, o resto é tudo consciente. Porque as outras coisas não medem, né? A gente compara e mede. Então nós somos acima desses outros reinos e devemos pensá-lo, dar um significado, uma nova significação, né? Ressignificar. Então há graus, por isso que o homem, daí há um preço a se pagar. O homem, o aéreo, né? Tanto é que inventamos até aviões sem ter asas, né? Meio anjo, meio tartaruga que anda por aí. Que na verdade o corpo físico é um macaco high-tech, entendeu? O corpo físico é incapaz de pensar alguma coisa a não ser fazer metabolismo, crescimento, né? A defesa imunológica, as células têm esse conhecimento, mas não nada mais. Elas não sabem que você é você, que eles estão dentro de você, trabalhando por você. Que não é você, que é outra coisa que você também não sabe, que é isso aqui. Então, e essas mônadas estão ligadas a uma mini-mônada, micromônada no ventrículo esquerdo do seu coração. É outra coisa. Daí agora é só a mônada. Restringimos ao particular, ao pessoal, né? Esses pontos, bindus, centelhas, são sua mônada individual ligada a uma mônada grupal, que está ligada a uma estrela universal. Então imagina, olha como a inervação, esse sistema nervoso do absoluto, está interligado. Olha aqui a estrela ligada, as mônadas dentro da Terra, né? Por isso que aqui na Terra a gente traça com a mente linhas imaginárias nas constelações. Isso é um tema muito complexo, tá? Vai dar nó na cabeça de você. É bom vocês verem esse vídeo mais que uma vez. Então, somos sim, fisicamente, aquilo que explodiu fisicamente da estrela quando ela apareceu no físico. Aí tudo está na nossa estrutura, né? Molecular, atômica, fisicamente. E a parte espiritual dela, que é a luz, que é a compreensão divina, está nas nossas almas e espírito, que está sintetizado no meio do peito, ele está no meio de nós. Vejam só que complexo isso. Então, causa de guerra. Vê que numa guerra, a parte, né, que agree, que avança, né, atravessa o campo de guerra, campo de concentração. A gente coloca, porque é agree, é agressão, que as pessoas confundem e dizem, você foi agressivo. Não, eu só fui ativo, né? Quando ele conquista, ele sossega. Mas guerra justa é onde todo mundo vence, ou todo mundo é abatido. Aí encerra, né? 2 exércitos acabados, que os inocentes não pagam. Então o que acontece? Na questão de polaridade, que a matéria ensinou que existe o mal, e só existe o mal humano, não existe um código. Hoje dá a aparência que o mal prevalece, esse mal que é só humano, porque ele grita alto. Então é inútil
um bonzinho prostrado. E assim o mal, aquele sujeito, ser ou grupo, né, taxado como do mal, ele vai se sobressair, mas como um estúpido, porque ele grita mais alto. Então uma guerra justa seria os dois gritando na mesma altura. Anunciar, é como quando você tem um filho, você anuncia a todo mundo, ó, fulano, venha ver a minha criação. Então você tem o bem dentro de si, mas você não mostra. Você não faz isso se materializar. O mal não, o mal é astuto. A pessoa que é má, ela vai e pratica o mal. Você se diz bom, lê 1000 escrituras, cartas de revelação, e não é um bom na prática. Você é um bom na teórica. Né? Você é um bonzinho, vamos dizer, de cartão postal. Né? Um cartão postal não diz o quanto é fundo a praia, o quanto ela é suja. Então, gente, vamos meditar nisso aqui. Né? Aqui é a raça síntese, né? A quinta, vamos ter a sexta. Né? Já tem mônadas sendo gestadas dentro da terra, esperando isso aí tudo. Né? A questão aqui do tulcoísmo, temos tulcos de grupo. Né? Por exemplo, a mônada dos animais é uma mônada só para todos os animais, mesmo com diferença de famílias, espécies. Né? O humano já é um diferencial. Existem mônadas para as raças. E dentro do seu coração, né, que é uma coisa que não tem nos animais e nos outros reinos anteriores, é uma centelha inteligente, que representa, é reflexo direto do divinal. Ok? Deu para entender? Eu vou ter que escrever um pouco mais. Acredito que vocês, se repetir esse vídeo, vocês vão entender muito bem. Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Né? Aí que você vai entender, daí na Taraka Maya, que daí aprendeu com a matéria que existe contrastes, vai existir o karma divino. Então quer dizer, você existir em todas essas etapas e ter que passar e ainda esquecer do porquê que está aqui, é um karma divino. Né? Ele não pode te lembrar para te não fazer sofrer. E nele não te lembrando para te não fazer sofrer, você não aprende. Então ele paga um preço por isso, por pegar leve com você, né? Com nós, seres humanos. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Né? Então somos pós das estrelas fisicamente e luz das estrelas em alma. Né? Os corpos que vão para algum lugar, você já está lá, com uma coisa que você não lembra, que você, né, karmicamente, numa forma divina, você faz a sua criação esquecer para nunca lhe reconhecer quem você é. É um preço a se pagar de ser tão, né, como o homem, tem um preço a pagar. Ele vive cerca de 80 anos solares e uma tartaruga 150, porque uma tartaruga, ela não tem pressa de aprender alguma coisa. Ela não tem raciocínio. Então ela pode ficar mais tempo aí se arrastando pela vida. O homem não. O homem, ele tem algo que cobra dele, que é a inteligência. Ele tem captação. Então se pegou rápido, vai embora mais rápido. O homem é único, por isso que ele não pode viver como os animais. O atraso é tu ainda se arrastar, viver só por sobrevivência, por satisfação. Não é que satisfação seja errado, desejo seja errado. Desejo é como uma meditação. Sente e contemple. Né? Porque o que? A vida copia a arte. Né? Isso aqui é a arte, a gente tenta copiar tudo aqui, onde a gente está. Só que a gente acha que só esse meio justifica os fins. Ok, pessoas? Acho que eu já falei demais e acredito que tem bastante conteúdo nesse vídeo aqui para vocês entenderem. Vou deixar vocês verem melhor aqui, ok? E sabe por que eu estou aqui no meio desse símbolo? Isso aqui é uma mônada. Porque a coisa mais, vamos dizer, comprimida, o fim da linha dessa mônada, sou eu e sou você, no meio dela. Então quer dizer, nós estamos como uma pedra de tropeço a subir para a mônada, através disso aqui. Isso aqui tem que aprender como isso aqui funciona. Aí você vai saber quem é você, da onde veio, onde está e para onde vais. Só isso que você está fazendo aqui. E não para pagar boletos, procriar, né, e se satisfazer vivendo
uma vida de chuchu, como um mosquito, né, um pernilongo, que morre numa breve semana sem saber por que teve existido. Paz e vivencial a todos.